amores, voltei! Faz 3 anos que eu não posto nenhum vídeo nesse canal. E assim, gente, eu não podia voltar sem fazer um vídeo conversando um pouco com vocês, explicando um pouco do porquê que eu fiquei afastada há tanto tempo e explicando também como aconteceu de eu estar morando na Irlanda. Porque não faz sentido, né? De repente, assim, depois de 3 anos eu apareço morando na Irlanda, começo a falar da minha vida aqui. Eu não acho justo com quem me acompanha não fazer esse vídeo aqui primeiro. Eu quero gravar uns vídeos aí de comprinhas aqui na Irlanda, essas coisas assim. E daí eu vou fazer primeiro uma aqui, fala, e conversar um pouquinho com vocês sobre essa nossa mudança louca que aconteceu em dezembro de 2021. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi em março de 2019. Quem me acompanha aqui, né, já há muito tempo, tanto aqui quanto no Instagram, sabe que eu tenho fibromialgia. Eu tava numa época de crise bem forte. Eu lembro que quando eu fiquei... Gente, se a luz variar, é porque eu tô gravando na mesa da minha cozinha. O sol vem e vai. Mas, relevem. Essa casa aqui é provisória, já deixa eu dar um spoiler pra vocês, que eu vou fazer um tour aqui. Mas voltando, quando eu parei de gravar, eu tava numa época de crise muito forte por conta da fibra. Eu lembro que em 2019 teve, eu não lembro exatamente o mês que foi, mas teve uma semana que eu cheguei no auge da minha crise. Eu lembro que eu tava deitada na minha cama. Eu não conseguia deitar relaxadamente porque eu não conseguia encostar o meu corpo na cama, porque de encostar a roupa em mim doía. Imagina eu encostar o meu corpo na cama. Tipo assim, ó, encostar na minha pele assim, ó, já doía, incomodava o tecido no meu corpo. Parecia que a carne rasgava, sabe? Parecia que tava queimando e rasgando. Foi um ano bem difícil para mim, em questão da fibra, 2019. Muitas outras coisas também aconteceram em 2019 que me fizeram acreditar que eu não podia ter um ano pior que aquele. E eu tive. Vocês vão entender um pouquinho aí. Eu sei que eu sumi, né? Em março eu parei de gravar, porque eu andava muito mal por conta da fibra. Eu parei de maquiar também, em 2019. Eu não abri mais agenda, porque eu não tinha condições de trabalhar mesmo. E daí, em junho, o Luiz Fernando, meu filho, né? Em junho, dia 1º de junho, ele caiu na escola, 7h30 da manhã, convulsionando. Ele estava reclamando há alguns dias já pra gente de dor de cabeça. Ele falava que ele tinha uma dor de cabeça insuportável. E como ele tem sinusite recorrente, eu achava que era sinusite. E até um dia ele falou pra mim, mãe, eu não tô mais aguentando. Só que ele não tinha nada além da dor de cabeça. Ele não tinha febre, ele não tinha nada. Eu falei, filho, não adianta nem eu te levar no hospital, porque eles não vão fazer nada, tu não tem nem febre. Como é que eu vou te levar no pronto-socorro? Que ele pediu pra ir, né? E eu falei pra ele, provavelmente é a tua sinusite que tá muito forte, porque ele tem rinite. Então, assim, a gente nunca sabe quando que ele tá ou não tá gripado, por conta da rinite, né? Daí eu lembro que ele tomou remédio pra sinusite, isso foi no sábado à noite, ele dormiu bastante. Até eu fui algumas vezes no quarto ver, e ele estava dormindo. E na segunda de manhã, ele entrou em convulsão na escola. A gente foi para o hospital, ele deu entrada 8 horas no pronto-socorro, e ele ficou em estado de convulsão o dia inteiro. Fizeram vários exames nele, HIV, fizeram um exame para ver se tinha alguma substância de droga no corpo, alguma coisa assim, e não descobriram o que era. Fizeram tomografia do cérebro, eu sei que fizeram vários exames. A gente estava entrando em desespero já, eu e o Elvis, porque ele estava assim num estado que dava desespero de ver. E daí, assim, no final do dia, eles vieram, mãe, pai, a gente vai tirar aquele líquido que tira da coluna, para fazer o teste para meningite. Apesar que ele não tinha nenhum sintoma além de dor de cabeça e dele ter convulsionado, porque ele não tinha rigidez na nuca, ele não tinha febre, mas eles falaram, vamos fazer, porque a gente não tem mais o que descartar. E daí fizeram o exame e ele tava com meningite, ele tava com uma meningite viral, ele ficou internado 15 dias. Gente, assim, ó, foi um sufoco. A minha fibromialgia só piorou, né, depois disso também, né, porque o emocional conta muito. Graças a Deus, a gente descobriu que
foi por conta, o médico falou que o vírus, um dos tipos de vírus de herpes, se alojou no cérebro, onde ele causou uma encefalite seguida de uma meningite. E daí, assim, eu sei que no dia que o Fernando tava, no primeiro dia que ele tava no hospital, a Aline também tava com febre, tava com dor tipo, nessa região aqui. Eu sei que tava eu num hospital com a Aline e o Elvis no outro hospital com o Fernando. A gente tava desesperado, assim, ó. Foi de longe um dos piores dias da nossa vida. Enfim, daí passou, né? Graças a Deus, o Fernando ficou bem. A Aline não era meningite, era só mesmo amidalite. E daí passou, o Fernando voltou para casa. Logo depois eu tive um problema muito sério pessoal com uma pessoa que era de muita confiança minha. E eu fiquei bem mal. Tudo que acontecia fazia piorar muito as minhas dores, né? E daí eu tive outros problemas também pessoais durante o decorrer do restante do ano. E eu lembro que final de 2019 eu comecei a ter queda no cabelo. Começou a cair em várias, assim, abrir em várias regiões. E daí eu descobri que eu tava com alopecia. A alopecia é uma doença autoimune. E eu fiz vários exames e a minha era decorrente de estresse. Eu fiquei quase careca. Eu tava assim, cogitando já de raspar meu cabelo. Porque essa parte aqui de trás, aonde ia abrindo, já tava juntando uma na outra. E eu tava quase sem cabelo mesmo. Isso foi final de ano, dezembro. Passou janeiro, fevereiro de 2020, né? Eu tava sem maquiar esse tempo todo, quase não tava mais focando nas vendas de Eudora também. E a gente, em conversa, sentiu a necessidade de eu voltar a trabalhar. Daí, ficamos pensando o que eu iria fazer. Eu cogitei abrir um estúdio de maquiagem. Um estúdio, assim, onde eu daria curso, onde faria maquiagem, ia colocar alguém para fazer penteado e até mesmo revender produtos, né, de beleza e tal. E ou cogitei, assim, eram umas coisas bem aleatórias, né? Ou cogitei trabalhar como Uber, ou voltar ao mercado de trabalho mesmo como empregada. E foi o que aconteceu. Eu voltei para o mercado de trabalho em março de 2020. Daí, o meu problema com a alopecia já estava amenizando, meu cabelo estava voltando a crescer. E daí eu lembro que começou a pandemia. Daí, gente, foi um ano. Eu trabalhando, porque a gente fez dois lockdowns só em Blumenau. O primeiro, eu fiquei em casa mesmo. O segundo eu já não fiquei, a gente não abria o local onde trabalhava, mas trabalhávamos internamente. E daí foi um ano que eu fiquei o ano todo saindo de casa 7 da manhã, às vezes antes, e chegando em casa 7h30, 8 da noite. Meus filhos trancados dentro de casa o dia inteiro, sem ter convívio social. A Aline desenvolveu ansiedade e o Fernando, depressão. E daí, assim, foi um outro ano bem punk mesmo. Por conta da pandemia, por conta do que estava acontecendo, né, com meus filhos. E em julho, minha sogra descobriu um câncer de garganta que abalou demais mesmo a nossa família, demais. O câncer dela estava bem avançado, daí em agosto ela fez uma cirurgia para retirada total. Ela fez uma traqueostomia total para retirada do câncer, né? Tirou isso aqui tudo. E daí, dali para frente, foi um período muito difícil mesmo. Sofrido, angustiante, envolveu muita coisa. A gente tinha muita fé na cura dela. Daí, assim, nessa época, eu tenho uma cunhada que mora na Alemanha. Daí vocês vão começar a entender um pouquinho também essa transição de a gente sair do Brasil. Ela já morava na Alemanha desde 2018. A gente já tinha conversado várias vezes com ela que a gente tinha vontade de morar na Europa. Meus filhos já falavam que queriam morar fora, né? Não necessariamente na Europa. A Aline queria vir para a Irlanda para conhecer.
A Aline sempre falou pra mim que ela queria fazer intercâmbio, queria fazer faculdade fora. E assim, gente, como é que nós poderíamos pagar intercâmbio para ela, faculdade fora? Sim, totalmente sem condições, né? E daí minha cunhada, na época que a minha sogra fez a cirurgia dela, ela foi da Alemanha pro Brasil, ficou lá de agosto até outubro, 2 meses. E a gente decidiu, no meio de tudo que estava acontecendo, que iríamos morar na Alemanha. Ela voltou para a Alemanha e a gente naquela de, eu no caso, né, assistir vídeos e pesquisar como que a gente podia fazer para ir morar na Alemanha. E assim, estávamos decididos que no máximo até março de 2021 a gente iria se mudar para a Alemanha. Chegou dezembro, minha sogra teve uma piora muito grande. Eu estava trabalhando já em outra empresa nessa época e eu saí por conta do meu filho, que estava bem mal por conta da depressão, e também juntou toda a questão com a minha sogra. Assim, a gente não tinha achado uma maneira viável de morar na Alemanha, por conta de trabalho, essas coisas assim, né? A gente já tinha dado entrada no processo de cidadania italiana há um tempo atrás, já antes disso acontecer, né? A gente falou, não é época de ir, não é pra gente ir, por conta de tudo que estava acontecendo, principalmente por conta da minha sogra. Então, assim, tiramos isso da cabeça, não era pra gente ir. E assim, nesse meio tempo que tudo isso ia acontecendo, eu tive vontade várias vezes de voltar a gravar pro YouTube. Mas, cada vez que, agora eu vou voltar, acontecia alguma coisa. E daí, quando eu voltei pro mercado de trabalho, foi uma loucura a minha vida, né? Eu passava muito tempo fora e eu não via condições de eu voltar. Nessa época que eu tava em casa novamente, eu pensei, eu vou voltar e tal. Mas com tudo que tava acontecendo, a minha cabeça, eu não tinha cabeça pra isso, sabe? Era muita coisa mesmo acontecendo e a gente, muita preocupação e tal. Eu sei que passou a virada de 2020 para 2021. Fevereiro de 2021, surgiu a oportunidade de a gente comprar uma loja de aviamentos. Assim, ó, altos e baixos, sabe, né? A nossa vida era aquela montanha-russa, né? Muita coisa ruim, de repente uma coisa boa, muita coisa ruim, de repente uma coisa boa. E daí compramos a loja em fevereiro e daí eu voltei a trabalhar, só que daí assim, ó, foi todo mundo comigo, né? A gente ainda estava na pandemia, ainda estamos, né, vivendo no meio da pandemia, mas muita coisa já tinha melhorado. E daí foi todo mundo comigo. Fernando ia comigo, a Aline ia comigo. Era uma outra realidade, né? Foram passando os meses, minha sogra piorou muito nessa época, muito mesmo. E daí a gente falou, realmente não era pra gente ter ido, precisava ter a gente lá com eles, para dar todo o suporte necessário, para dar apoio, porque foi um período bem difícil. Em algumas semanas, Elvis e Luiz Fernando e a minha cunhada e o meu cunhado revezando no hospital, porque ela ficou muito tempo internada. E daí, eu sei que nesse meio tempo todo, eu tinha uma loja física, né? Eu tinha comprado uma loja física e o dono do imóvel onde a gente alugava, que eu tinha comprado o ponto, no caso, né? Ele estava bem doente e ele foi piorando, foi piorando, foi piorando. E eles decidiram vender o imóvel. Eles nos avisaram, porque como nós éramos inquilinos, a gente tinha direito de, antes de eles anunciar, né? Tanto a gente quanto um comerciante que tinha no lado da nossa loja, porque eram 2 salas comerciais e eles moravam em cima. Mas nem nós e nem a outra pessoa que alugava a sala ao lado da nossa teve interesse em comprar. Eles anunciaram e assim, foi anunciar e vender. Só que assim, nesse meio tempo, eu vendia em marketplace. O meu 80% do faturamento da nossa loja era através de vendas em marketplace. A gente já tinha conversado, eu e o Elvis, que em um ano, a gente conversou isso mais ou menos em junho
junho de 2021. Com as vendas que a gente tem no Marketplace, vamos investir aqui, vamos repaginar a loja, vamos fazer tudo que for possível. E daí, daqui a um ano, a gente vende a loja. Essa era a nossa intenção, né? Vamos vender o ponto. E a gente vai para casa trabalhar só com Marketplace, porque era gritante a diferença, né, de vendas. Como eu falei, 80% do faturamento da loja era em Marketplace. Só que daí, quando eles venderam a loja, eles pediram pra gente sair, né? E daí, a gente até foi ver outras salas comerciais ali no bairro. Só que não tava valendo a pena. O que eu ia gastar de aluguel era o que eu vendia dentro de loja física. Então, não compensava, sabe? Era um valor... Porque o aluguel lá, como era um aluguel muito antigo, era um aluguel de 15 anos já, o proprietário manteve o mesmo valor quando a gente assumiu. E daí, a gente decidiu ir para nossa casa. A gente foi para nossa casa em agosto, a gente entregou o ponto em agosto, foi para casa e eu fui trabalhar de casa só. E daí, assim, com certeza era muito óbvio que o meu faturamento aumentou, porque eu não tinha mais essa perda de tempo em loja física, porque demanda um tempo muito grande atender cliente, arrumar vitrine, organizar sempre a loja, e o faturamento aumentou. A gente estava bem contente com a loja, e daí nesse meio tempo minha sogra veio a falecer. Foi em setembro de 2021 que ela faleceu. E daí bem nesse meio tempo eu tinha trocado a minha diarista. E a diarista que estava trabalhando para mim, ela já morou aqui na Irlanda. E a gente já estava em conversas sobre morar na Irlanda e tal. E o marido dela estava para voltar para cá. Eles moraram aqui por conta de trabalho. Só que como a gente estava com a loja, esse negócio com a minha sogra, eu conversava mais por curiosidade. Eu falava para ela, olha, a gente já gostou de morar fora e tal. E daí aconteceu da minha sogra falecer. E aconteceu de ela falar, olha, meu esposo tá voltando agora pra Irlanda dia tal. E o Elvis falou pra ela, nossa, que oportunidade, né? Se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu me jogava. Nisso, ela passou o contato pro Elvis, do esposo dela, e eles trocaram ideia e tal. Nisso, surgiu a oportunidade de ele vir pra cá. Enquanto eles não tinham dado certeza, dado data e tal, a gente só tinha conversado com as irmãs do Elvis por conta de toda a situação, né? De ter sido muito recente a perda da minha sogra e tal. Mas não tínhamos conversado com mais ninguém. Eu sei que daí passou um tempo disso. E daí quando veio a certeza mesmo, olha, pode vir, tá tudo certo pra vocês virem. Daí que a gente foi conversar com minha irmã, eu no caso, né, chamei minha irmã. E daí fui conversar com a minha mãe, e daí com meu pai, e com algumas pessoas. Foi tudo muito rápido, a gente decidiu assim, muito rápido. Gente, tá horrível pra eu fazer esse olho. Vou acabar e já volto. Pronto, até virei um pouquinho a câmera pra ver se melhora um pouco essa iluminação. E daí, como eu tava falando, daí a gente foi conversar com as pessoas, assim, a gente não chegou a conversar com todo mundo, porque foi tudo muito rápido, assim, o processo de pronto, pode vir, e a gente embarcar e vir. Foi, assim, tudo uma loucura, porque se a gente não fizesse assim, a gente não teria vindo. Eu tenho certeza disso, porque é uma mudança muito grande, né? Quando a gente decidiu vir, a minha alopecia voltou. Eu voltei a ter queda de cabelo, mas graças a Deus foi só num lugar. E assim, foi aqui, ó. Olha só. E já tá crescendo de novo. Então, assim, quando voltou, eu fiquei bem preocupada, mas isso tudo é do emocional. E apesar de tudo isso que a gente passou, eu nunca mais tinha entrado numa crise de ficar com dores a ponto de ficar de cama. A minha fibromialgia não estava tão atacada. E o emocional, né? O emocional tava bem abalado. Então, assim, nem sempre eu tava bem, nem sempre eu tava bem pra vir gravar. Eu gravei alguns vídeos já pra vocês. Algumas vezes eu gravei, os vídeos não ficaram bons. E eu sou muito chata com isso, eu sou muito detalhista. E daí, por isso que não rolou. 5 meses já de Irlanda e não rolou de eu postar. E agora eu tô me sentindo bem pra, de repente, voltar aqui com vocês. Eu tenho muita vontade de mostrar o que a gente tá vivendo aqui.
Eu tenho muita vontade de mostrar para vocês muita coisa daqui, o poder de compra que a gente tem aqui. E assim, eu já devia ter falado isso lá no começo do vídeo, né? O que nos motivou a vir morar na Irlanda é o que nos motivava a ir morar em qualquer lugar da Europa. A gente sempre pensou em Europa, a gente nunca cogitou Estados Unidos. É porque a gente tem uma cunhada que mora aqui e a gente tem experiência por parte dela, né? Ela sempre falou pra gente muito da qualidade de vida de se morar aqui na Europa. Quando ela falava pra gente, vocês não vivem no Brasil, vocês estão sobrevivendo. Se eu falar isso pra vocês, pode parecer prepotente, mas não é. Aqui a gente tem um poder de compra, uma qualidade de vida que a gente não imaginava ter. Também tinha a questão que ela sempre falava que toda pessoa deveria de ter a oportunidade de morar num outro país para conhecer uma nova cultura, é a experiência. E a gente tinha muito essa vontade de ter essa experiência, de proporcionar essa experiência para nossos filhos, de proporcionar uma vida melhor para eles. A Aline já tinha falado várias vezes, como eu falei lá no começo, que ela queria fazer intercâmbio, que ela queria fazer faculdade. E daí a gente viu a oportunidade de proporcionar isso para ela, para meu filho. E daí decidimos vir. E assim, gente, eu vou falar para vocês que foi uma das melhores coisas que a gente fez na nossa vida. Eu não falei para vocês o que eu fiz com a minha loja, né? Tá lá, todo o meu estoque parado no Brasil. Não deixei ninguém cuidando, porque ninguém se interessou, e é um processo bem difícil de cuidar de uma loja virtual. Tô tentando vender o estoque, mas não é fácil, porque eu tô com um estoque bem grande. Se alguém tiver interesse, me manda recado, me procura no Instagram, me procura no Facebook, me manda mensagem, porque tô com um estoque grande e tô querendo vender ele. E mesmo diante de tudo isso, valeu muito a pena a gente tá aqui. Depois que passou tudo isso, né, que a gente veio pra cá, que a gente para pra pensar em tudo que aconteceu nesse tempo todo, a gente entende que não aconteceu antes porque não era a hora. Quando a gente decidiu que a gente iria morar na Alemanha, não era a hora, não era pra ser. Não era pra ser lá e não era pra ser naquele momento. Por isso que nada deu certo. A gente precisava estar no Brasil para encerrar um ciclo, para que depois viesse a dar certo de a gente estar aqui. Eu falo pro Elvis sempre, que Deus não nos colocou aqui na Irlanda à toa, algum propósito tem, e eu acho que ele já tá dando sinais do porquê, mas de repente isso é assunto para outros vídeos. Pronto, já passei aqui, ó, passei só um lip balm e fiz um contorno com esse lápis de boca da Eudora, que eu acho que não tem mais no guia. O lápis azul que eu usei aqui no meu olho, deixa eu virar um pouquinho assim pra ver se melhora. Melhora. O lápis azul que eu usei no meu olho também não tem mais pra revenda. Eu vou postar o vídeo, mesmo se eu achar que faltou alguma coisa, porque já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo pra vocês. E se ficou alguma dúvida, por favor, vocês deixem nos comentários. Se vocês têm interesse de ver alguma coisinha especial, deixem nos comentários também. Eu vou gravar agora uns vídeos para mostrar algumas coisas que a gente comprou aqui, desde que a gente veio morar aqui. E daí, aos pouquinhos, eu vou trazendo conteúdo para vocês, tá? Vou mostrando para vocês um pouco como é a nossa vida aqui, como que é mercado, essas coisas assim. E é isso, gente. Eu espero muito mesmo que eu tenha conseguido me fazer entender nesse vídeo, né? Porque é muita coisa pra se falar, né? São 3 anos que eu tô longe daqui. E eu sempre fui muito clara com vocês. Eu sempre fui muito de mostrar a minha realidade, o meu dia a dia. E eu precisava, eu acho assim que se fazia necessário eu fazer esse vídeo pra retomar aqui com vocês. Quem não me segue no Instagram, por favor, me siga por lá, é o @euamevocê. Quem me segue por lá sabe que eu tô aqui desde quando a gente chegou, porque lá eu compartilho um pouco do meu dia a dia com vocês. E
agora eu vou voltar a compartilhar aqui também. Deixa um gostei aqui pra mim, essa luz que já mudou 50 vezes, né? Mas é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!